Boa noite, senhoras e senhores. Estamos de volta com mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Hoje eu tenho uma surpresa para vocês, que conhecem tão bem esta pessoa que eu trouxe, que é Paulo Monteiro, o apresentador desse programa por mais de 10 anos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sueli. Boa noite, telespectadores e telespectadoras. Que bom que você veio hoje para apresentar um produto da Academia Passo Fundense de Letras, um produto muito caro, não é? Que levou um tempão para ser produzido, que é a nossa revista Água da Fonte. Como é que foi elaborar esse trabalho? Bom, a revista Água da Fonte surgiu em 2003. Eu tenho aqui o número 0 da revista, porque as pessoas pensam que os números começam no 1. Não. Os números começam no 0. Então as publicações começam com o número 0. Este aqui foi o número 0 que saiu no mês de dezembro de 2003. Esta capa é da Liciane Duda Toasa Bonato. É o prédio da Academia Passo Fundense de Letras e uma reunião dos acadêmicos, como se essa reunião fosse na Avenida Brasil, como se fosse uma reunião pública, é o princípio da publicidade, etc. e tal. Bom, essa é a minha interpretação da capa, porque a capa é uma obra de arte e cada um tem a sua leitura. Bom, como é que surgiu essa revista? Eu e o acadêmico Gilberto Cunha entramos juntos, no mesmo dia, na Academia Passo Fundense de Letras. Há quanto tempo isso, Paulo? Isso há uns 15 anos, acredito, não me recordo a data. Bom, tanto eu quanto o Gilberto escrevíamos em jornais à época. Então, nós sentíamos a repercussão do nosso trabalho em contato com os leitores de jornais. A Academia Passo Fundense de Letras tinha tido, nos anos 70, o seu anuário. O anuário da Academia Passo Fundense de Letras, organizado na administração do nosso recentemente falecido confrade Benedito Espanha. Era um livro que saía todos os anos. Mais tarde teve um jornal, O Guarani, organizado na administração do nosso confrade, como presidente, Ironi Andrade. Nós discutimos, eu e Gilberto, o Gilberto e eu, muitas e muitas vezes. E chegamos à conclusão de que a academia não poderia ter um anuário. Também não poderia ter um jornal. O anuário é uma coisa muito engessada, muito... São fatos, né? Só fatos. Muito determinado. O jornal, a tendência do jornal é ser um objeto perecível. Sim. Você lê e a tendência é descartar o jornal. Então, concluíamos, com a nossa experiência de escritores de jornal e de leitores, que teria de ser necessariamente uma revista. Então nós analisamos a revista da Academia Brasileira de Letras, a revista do Instituto Histórico do Rio Grande do Sul, a revista da Academia Rio Grandense de Letras, que eram livros, formato livro. Formato livro está muito marcado, muito manjado, muito comum. É uma coisa que vem desde o Império, 100 e tantos anos atrás. Então, nós pensamos em fazer alguma coisa que fosse, ao mesmo tempo,
clássico, tradicional e moderno, contemporâneo. Começamos a analisar as revistas de bordo, aquelas revistas... Aquelas de avião. Aquelas de avião. Que são lindas. Que são lindas, que são bonitas. Analisamos as nossas revistas, essas revistas que se tem na banca, Sim, a sim. Veja, Isto É, as revistas de moda, analisamos. Bom, essas revistas elas se atualizam sempre. Se nós pegarmos a velha Visão, pegarmos a velha O Cruzeiro, a velha Manchete e chegarmos às revistas de hoje, como a Veja, como a Isto É, como as próprias revistas de moda, nós vemos que elas vão evoluindo com o tempo. E montamos um padrão, que é esse formato A4, fácil de ser manuseado, fácil de ser transportado, leva na mão, dobra, né? Enfim, fácil de ser lido no consultório médico, na antessala, na espera, enfim, em qualquer lugar, né? É uma revista moderna. É uma revista descartável que não é descartada. Fácil, Por causa da qualidade. Fácil de encadernar, fácil de manusear, não tem aquele peso, a densidade, por exemplo, das revistas em forma de brochura, em forma de livro. E chegamos a esse padrão. Levamos a ideia para a academia. E aí discutimos. Meses a fio, Sueli. Tu não estavas ainda na casa. Não. Discutimos meses a fio. Não sei quantas reuniões nós levamos discutindo o nome. Como é que é o nome? O nome, o formato. O nome. O nome é uma coisa muito importante. O nome é a marca. Muito. Nós temos aí a Pepsi-Cola, a Coca-Cola, a Fonte-Gin, não sei o quê. Tudo tem um nome. Nós temos um nome, o Paulo Monteiro. Paulo Monteiro, a Sueli, né? O nosso câmera é o nosso câmera, tem um nome e tal. Todos nós temos um nome. Qual é o nome para a revista? Revista da Academia Passionense de Letras, como tem a revista da Academia Brasileira de Letras, a revista disso, a revista daquilo. Não, isso é tradicional. Nós não Paulo, queremos... eu imagino o tamanho dessa discussão. Mas era o pega para capar, que nem diz o gaúcho. Sim. Era o pega para capar, mas pega para capar mesmo. Era aquela coisa do rodeio lá, que você pega o touro a unha, a vaca a unha, o cavalo a unha para montar. Era o... Se é um lugar que existe opinião, né? É a academia. Foi o pega para capar. Aham. Era uma briga de foice no escuro, discutindo o nome. Inclusive teve gente que saiu da academia porque não concordou com o nome. É mesmo? Nós perdemos 2 acadêmicos. Bom, mas isso é outra coisa. Saíram da academia porque acharam que a Água da Fonte não era um nome para uma revista acadêmica, era nome para uma revista Corsã. Foi esse o argumento? Quer dizer, nós discutimos mesmo. A acadêmica Helena Rota de Camargo, que é uma poetisa extremamente sensível. Seguinte, nós estamos aqui em cima do divisor de águas. Aqui onde está o prédio da academia, as águas correm para o Jacuí. Olha, ali do literalmente é um divisor de águas. Divisor de águas. Ali, do outro lado, as águas já vão correr para o Uruguai. E nós estamos em cima do aquífero Guarani. Ali, do pátio da prefeitura, ali era originalmente nascente de águas. Nós estamos em cima dos olhos d'água. Água da fonte. Nós somos mesmo. a água da fonte. Aqui é a água da fonte. Aqui é cheio de olho d'água. Água da fonte. O aquífero Guarani, as nascentes para o Jacuí de um lado, as nascentes para o Uruguai do outro e tal. E uma academia de letras é uma fonte, é um olho d'água. Aqui nascem as águas da poesia, do conto, da crônica, do ensaio, da oratória. Então isso aqui é um vertedouro de águas. Água da fonte, fechou. E colocamos embaixo água da fonte e, entre parênteses,
Revista da Academia Passo Fundense de Letras. Passou o nome, Revista da Academia Passo Fundense de Letras. Então aquela ideia que surgiu do Gilberto sempre me cutucando, porque nós éramos escritores de jornais, escrevíamos contos, crônicas, ensaios para os jornais de Passo Fundo, acaba se consolidando como água da fonte. Decidimos o seguinte: para cada capa, um desenhista, um pintor, um ilustrador, uma obra de arte única, com a marca pessoal de cada um dos artistas. Sim. Nós não repetimos a capa. A única coisa que a gente pede é: faz a tua visão artística da Academia Passo Fundense de Letras. E aqui eu tenho a número 0, que foi a primeira que saiu, está aqui. Isso aí surgiu a partir de uma foto. Ela fez a montagem de uma foto antiga da academia, fez a montagem de uma reunião mais recente da academia. Estão aqui, inclusive, alguns autores que não pertencem mais à academia, outros autores que já não estão mais entre nós. Então, aquela ideia da capa de 2003. A capa atual, né? A capa atual, que é de um autor deixa eu ver o nome dele aqui, Velcy Saultier. O Velcy Saultier não é natural de Passo Fundo, mas viveu muitos anos em Passo Fundo, e a visão dele da Academia Passo Fundense de Letras. Um imenso ninho, uma imensa gaiola, um imenso abrigo, de onde sai um pássaro, um pardal estilizado na minha visão, né, dos nossos pardais. O Velcy passa o sábado pela manhã lá na academia, estávamos eu e o Gilberto, depois de uma reunião, conversamos. É um artista que morou em Passo Fundo, que viveu em Passo Fundo e que expõe muito na Europa, professor, e que expõe na Europa, conhecidíssimo, respeitadíssimo na Europa. E é nosso aqui, passou por aqui, nós somos, né? Enfim. E aí está aqui os números, porque nós atrasamos os números 13, 14 e 15. Nos atrasamos e tivemos problema também de dinheiro, porque nós não temos patrocínio. Não. São os acadêmicos que se cotizam e vão, né? E é caríssimo fazer essa revista. É caríssima essa revista. Bom, mas uma coisa, por exemplo, que marca na revista são as páginas centrais. As páginas centrais da revista, são amarelas? Que são amarelas e que são uma cópia, um plágio das páginas amarelas da Veja. Só que a Veja coloca as páginas no início e nós colocamos as páginas amarelas no meio. O que nós fazemos nessas páginas amarelas? Uma entrevista. Escolhemos a dedo a pessoa que vai dar a entrevista. Nesta de agora... Todas as revistas têm uma entrevista Todas central. Elas têm uma entrevista. Nesta de agora, o professor Elmo Santos. Sim. O último, né? Não o atual, o último reitor da Universidade de Passo Fundo. Aliás, todos os ex-reitores da Universidade de Passo Fundo foram entrevistados pela revista. Aqui uma curiosidade. O professor Murilo Coutinho Anes foi um dos entrevistados. Quando ele faleceu, a própria Universidade de Passo Fundo copiou a nossa entrevista, porque não tinha entrevista com o Murilo, não tinham dados do professor Murilo. Olha só. Então nós entrevistamos a professora Tânia Rezinho, Paulo Dutra, enfim, pessoas que nós entendemos que têm uma relevância cultural em Passo Fundo. Calma, Paulo, não conta tudo, porque nós temos o segundo bloco, então nós vamos descansar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta. Olá!
Estamos de volta então com Paulo Monteiro, falando sobre a revista Água da Fonte. Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre as páginas amarelas, que é um plágio, né, da revista Veja, mas um plágio muito bem feito, né? E você estava falando da última entrevista com Ilmo Santos. Sim. O professor Ilmo Santos foi o último reitor da Universidade de Passum. Com ele nós fechamos o ciclo dos ex-reitores, todos eles foram entrevistados. Nós tivemos várias outras entrevistas do Paulo Jongo, nosso confrade, que faleceu há poucos anos, há poucos dias. 30 e poucos dias. Tem uma entrevista com ele, tem entrevista com o padre Paulo Farina, onde ele conta, por exemplo, fatos interessantes. O Lar da Menina tinha uma fábrica de colchões. E 2 ou 3 dias antes do golpe de 64, apareceram umas pessoas bem vestidas e tal, e encomendaram um colchão especial. Esse colchão era nada mais, nada menos do que para o governador Ildo Meneghetti, que correu para Passum e instalou o governo aqui em Passum. Coisas desse tipo, falou sobre... Vem a ser um documento histórico. Essas entrevistas que cada revista tem, acaba sendo um documento histórico importantíssimo, não é? Todos os reitores, o Paulo Dutra com os festivais nacionais, internacionais de literatura aí, a professora Tânia festivais Reis, de folclore, não é? folclore, a professora Tânia Reis e muitos outros entrevistados. Então a gente sempre escolhe a dedo, né? Um dos entrevistados. E geralmente o Gilberto e eu assumimos a responsabilidade, né? A entrevista mais fraca de todas foi onde nós compartilhamos. Né? Mas a Academia de Letras, ela presta homenagens póstumas a confrades que morrem, não é? Que nos deixam. Isso geralmente acontece, ou necessariamente acontece, até 30 dias depois do falecimento. E nós temos aqui vários panegíricos, que é como as academias de letras chamam essa homenagem póstuma. Aqui tem vários panegíricos, não é? O que também vem a ser um registro histórico. Nós temos do Dr. Benedito Espanha, da Craci Terezinha Ortiz de Narte, Selma Costa Milã, Romeu Gaspar Salles Pitan. E nós tivemos o último panegírico, foi para o confrade Paulo Jongo. Que não está na revista, evidentemente. Estará na próxima. Bom, como a revista é uma revista da Academia Passo Fundo de Letras, né, a primeira página nós colocamos aqui uma relação dos acadêmicos, da diretoria, um editorial, que expõe o porquê da revista. Logo a seguir vem um informe acadêmico. Que sobre a posse de diretorias, eleição de acadêmicos, homenagens. Nós temos uma homenagem tão linda. Aqui nós temos uma carta da Judith Scliar, viúva do Moacir Scliar, notícias de posses da diretorias e um sumário, né, que é o índice da revista. Logo a seguir, começa exatamente a parte de noticiário, que começa com uma homenagem ao mérito cultural Santo Huberto Barbieri para o padre Eli Benicá, o discurso do professor Velci, nosso confrade, o discurso da professora Celina Dalmoro, o mérito cultural Santo Huberto Barbieri, depois vem mais
a homenagem ao mérito cultural para o nosso acadêmico Veríssimo e assim por diante. Com o teu discurso. Com o meu discurso. A homenagem ao mérito cultural para a nossa acadêmica Santina. Isso. Né? O mérito cultural para o Paulo Dutra. Né? Enfim, o panegírico do padre Alcides Guareschi, que foi membro da Academia Passionista de Letras. Não lembrei dele. Com a manifestação do reitor da universidade, o professor José Carlos de Souza, né? Enfim, da Academia de Medicina, enfim, quer dizer, do Espanha. Então, o começo é sempre com atividades, né, atividades da academia. Aqui o panegírico da Craci Dinarte, nossa acadêmica, da Selma Costa Milã, do Romeu Gaspar Salles Pitan, que foi nosso presidente nos anos 70, enfim. E segue-se a seguir, né, textos... Uma diversidade enorme, né? Não só de acadêmicos, sim, mas também de pessoas, né, da comunidade que colaboram. Então a revista não é só dos acadêmicos, escritores jovens, escritores iniciantes, muitas vezes a primeira publicação, a primícia, como se diz, desses autores. Enfim, a revista tem essa lógica, né? As páginas centrais amarelas não são isoladas, elas fazem parte de um conjunto que dão a cara da revista. Né? Isso que eu estou falando aqui é a primeira vez, né, que nós abrimos, que nós tornamos público e que nós mostramos, discutimos, né, como é que foi planejada durante todo o ano de 2003 a revista e como é que ela funciona nesses 14 anos. Sim. E existem fotos aqui, ilustrações que são muito pertinentes. Sim. Muito pertinentes aos textos. Existe aqui uma homenagem merecidíssima para o professor Fusinato, com um texto que ele escreveu há alguns anos e que fala sobre educar, o que é educar. Fusinato, que era um cara interessante. Ao mesmo tempo que ele era um professor extremamente culto, extremamente dedicado, um homem de grande cultura, ele era um bodegueiro. De uma simplicidade enorme. Ele tinha uma bodega na Vila Luiza. O Fusinato era uma grande alma, como ele escreveu aqui. Ele era uma grande alma. Eu tive muita sorte, Paulo, de ter formado os meus 5 filhos lá no Menino Deus, onde ele era professor, e ele funcionou como guru dos meus filhos. Né? Aliás, guru ele era de muita gente em Passo Fundo. Generosidade, muita gente. E de uma simplicidade. Exatamente. Ele era de uma tranquilidade e ele dava tranquilidade para nós pais naquela escola. Né? Então ele nunca se alarmava, ele falava que a gente tinha que ter ouvido histórico, né? E esperar o tempo dos nossos filhos para aprender as coisas da vida, não é? Então, que bom que a revista traz, o professor Fusinato. É uma revista aberta. Sim. Né? Tem um corpo editorial, que na prática são todos os membros da academia. E não é uma revista fácil de ser feita. Não, absolutamente não. Por exemplo, nós temos essa preocupação com a revisão da revista. Sim. E não existe revisão perfeita. Às vezes nós ligamos para os autores, olha, você usa essa expressão aqui, é essa mesma, é essa que você quer dizer, não houve algum erro, a gente se preocupa com isso. E mesmo assim, não. Porque revisão também machuca os autores. Você não pode alterar uma palavra. Exatamente. Porque o texto é uma vírgula. Eminentemente pessoal, não pode alterar isso. Mas acontecem erros. A diagramação da revista, desde o primeiro número, é feito pelo Everaldo Siqueira.
O Everaldo Siqueira é uma pessoa de uma extrema sensibilidade, cuidado, culto. Ele lê os textos, ele não faz a edição da revista por dinheiro. A remuneração que ele recebe não paga o trabalho de um editor. Minucioso, né? Não paga o trabalho de um editor qualquer, de qualquer editor. Ele recebe menos do que qualquer diagramador. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E trabalha com mais emoção, com mais amor, com mais tensão anímica do que, acredito, que qualquer outro diagramador. Ele lê, pesquisa imagens, trabalha imagens, ajeita imagens. Lindo que ele fez. Lindo. É um trabalho de arte gráfica, é um trabalho de artista. Então, além do trabalho dos autores, dos nossos escritores, da academia e de fora da academia, dessa preocupação com o resgate que nem do Fusinato, né? Há o trabalho artístico do Everaldo Siqueira, que é o nosso diagramador desde o começo, né? Mas uma coisa que eu gostaria de relatar é o seguinte: nós temos uma diversidade de autores muito grande. Nós temos autores que nos mandam o trabalho pela internet, prontinho, revisto, revisado, sim. Né? Até as fotografias escolhidas, tudo. Nós temos autores que nos mandam a máquina. Claro, porque nós somos um bando de velhos. Não, e algo, nós somos um bando de seminovos. Que ninguém, né? Outros que ainda mandam à mão os rascunhos. Sim. E nós precisamos passar a limpo, mandar uma cópia para ver se está tudo ok. Ao vivo, para que leia, para que altere, para que isso, para que aquilo, enfim, quer dizer, todo esse trabalho demanda tempo. Muito. Tá? Então, e é muito respeitoso, não é, Paulo? Essa é a preocupação. Nós nos chamamos de confrades, Sim, de somos irmãos, de irmãos com. E tratamos esses trabalhos literários e escritos que nós recebemos como trabalhos de irmãos. Olha, maninho, olha, maninha, vê isso aí e tal. A grande surpresa que eu tive aqui foi Talgolim poeta. Talgolim é poeta. Nossa, eu adorei saber que ele também é poeta, eu não sabia. E lindo o trabalho. Há muitos anos. Que legal. Né? Então, nós nos surpreendemos com as pessoas. Né? E essa revista é exatamente isso. Uma surpresa de pessoas, de sensibilidades, de emoções. Né? Homens, sois máquinas, Sim. Dizia o Chaplin. Nós somos máquinas também, mas nós não somos só máquinas. Nós somos um mundo todo. Homens, sois deuses, disse Jesus, se não me engano. Está lá na Bíblia, uma parte lá. Enfim, quer dizer, então essa revista mostra exatamente o que é a humanidade dos acadêmicos, dos 40 acadêmicos, teoricamente falando, porque não somos os 40, somos os 36, se não me falha a memória. Com tantas perdas que nós tivemos. Com as perdas que nós tivemos, enfim. Mostra a humanidade dos acadêmicos, Sim. essa nossa mortal imortalidade. Sim. Né? Então, essa é a ideia da revista, que já vai para 14 anos. Né? Essa ideia que surge na cabeça do Gilberto Cunha. Aliás, o Gilberto teria que estar aqui, porque vocês dois são o cérebro dessa preciosidade aqui. Vocês dois são os operários que
Nós carregamos tornaram isso, o piano. Nós, mas principalmente o Gilberto, temos carregado. E, repito, principalmente o Gilberto, temos carregado o piano para os outros tocarem. Então nós temos que agradecer muito ao Gilberto Cunha. Este programa aqui também surge na cabeça do Gilberto. Né? Então, as duas... É bom que você diga, é bom que você reconheça que o Gilberto está aí, está vivo. Claro. As duas grandes obras da academia, que são a revista e o programa Literatura Local, surgem exatamente na cabeça dele, do não é? do que Gilberto. É um gênio, que é um gênio. E você também é um gênio. Não, a gente Sou pode... tua fã, tu sabe disso. É. Você escreve maravilhosamente bem, você é um pesquisador e eu quero agradecer muito pela tua vinda hoje. Pena que Gilberto, vamos considerar que o Gilberto esteja aqui, porque isso daqui é um pouco do Gilberto, não é? Gilberto. E eu quero agradecer a você que ainda está aí pela audiência. Até a semana que vem. E Obrigada. procure ler a revista. Isso. Procure ler a revista. Você não sabe o que está perdendo. Procure. Deve estar nas bancas, nos sábados pela manhã, na academia. Vai lá, leia a revista. Isso.